Usa o teu filho, Senhor, grandiosamente. Abre a porta da palavra, Senhor. Que venha ser pregado aquilo que nós necessitamos ouvir, não aquilo que nós queremos, Senhor. Não que venha massagear o nosso ego, mas sim que venha nos constranger, Senhor. Que venha nos confrontar, de maneira que nós possamos mudar o sentido, de maneira que possa ocorrer uma mudança, uma metanoia em nossas mentes, Senhor. É isso que nós te pedimos e é isso que nós precisamos essa noite, Senhor. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidá-los para nós juntos meditarmos na palavra de Deus, dizendo aos senhores que eu não fiquei aqui no culto porque eu fui orar e me separei com Deus ali no gabinete e de verdade eu não queria pregar de jeito nenhum. Tem dias que o corpo cansa, a mente cansa. E aí eu pedi para o Carlos Monteiro pregar e ele vazou, disse, não, hoje não. Aí, abre a Bíblia em Lucas. Aí eu pedi para o Josias pregar, ele também não quis. Aí vocês vão ter que me ouvir. Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo 4. Versículo de número 28. Lucas 4, 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Abre a Bíblia também no Evangelho de João, capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo de número 17. Bonito esse barulho de Bíblia sendo folheada. Capítulo 17, está escrito assim, o versículo 1. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Diga comigo, Pai, é chegada a hora. Sente-se, por favor. O texto que Deus coloca no meu coração para meditar com os irmãos é um texto que me fala muito particularmente, Lucas, capítulo de número 28, exatamente porque existe aqui a grande manifestação de Jesus Cristo entre os homens no início do seu ministério. Se você puder abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 4, porque é bom não só ouvir a palavra, é bom aprender. E quando você folheia a Bíblia e olha lá na sua casa, outro lugar, quando você for ver a Bíblia, vai ficar mais fácil. Abre a Bíblia em Lucas, capítulo 4, você vai perceber que no versículo 1 do capítulo 4, diz o seguinte, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele, teve fome. Se você olhar no versículo de número 1 deste capítulo, você vai perceber que Jesus estava cheio do Espírito Santo, quando ele volta do batismo, volta do Jordão, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E no deserto ele passa 40 dias jejuando, e nesses 40 dias que ele está jejuando, ele chega um momento que o texto diz que ele teve fome. E aí nós vamos conhecer, principalmente Mateus capítulo 4, quando Satanás vai tentá-lo, tentando contra ele, que nós vamos conhecer as palavras quando Jesus diz, está escrito,
Para mim não só citar, abre a Bíblia lá em Mateus capítulo 4, depois nós voltamos aqui, Mateus capítulo de número 4, vai se repetir o versículo 1, e então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E quando chega o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você puder voltar para Lucas, agora, capítulo 4, você vai perceber aqui, que no capítulo 4 de Lucas ou de Mateus, Jesus está para iniciar o seu ministério. Diga comigo, está para iniciar. Nós entendemos que aos 12 anos, Jesus está entre os doutores, e os doutores estão admirados pelo seu conhecimento, pela sua maneira de tratar e de falar com aqueles homens. Imagine vocês que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele nunca deixou de ser Deus, por nenhum momento. O menino Deus, o adolescente Deus, o jovem Deus. Aos 30 anos, quando ele sai para o batismo, e ele é batizado nas águas, e ali há a confirmação da Trindade, um dos textos que mais é claro quando Jesus está na água, aparece o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e se ouve a voz no céu, este é meu filho, amado em quem me comprazo. Ele vai então ser levado ao deserto. Preste bem atenção e eu quero que você repita isso, propósito. Eu acho que alguns não entenderam, não precisa falar alto, mas eu queria que você verbalizasse, propósito. O que é propósito, irmãos? É aquilo que Deus quer fazer, que Deus determinou que vai fazer, na sua soberania. É muito importante nós entendermos que Deus tem planos, Deus tem projetos. Antes de eu nascer, antes de eu me conhecer como gente, já havia um propósito. As coisas não acontecem por coincidência, por sorte. Nós que somos cristãos sabemos que há um Deus que governa esse planeta. Cada vento, cada micro-organismo, está tudo sob o controle de um Deus, que tem domínio sobre tudo. Ele é o Senhor, e Ele tem todo o poder. E você precisa entender algo nesta noite. Deus trabalha com planos específicos, com propósitos para você, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, tataranetos. Há um plano na gravidez, há um plano no nascimento da criança, há um projeto divino. E nós temos que entender qual é o propósito. Isso pode ser simplesmente colocado como estar no centro da vontade de Deus. Se eu estiver fazendo o que Deus me chamou para fazer, eu vou ter proteção, eu vou estar guardado. Quando eu saio do lugar que Deus tem para mim, os riscos são muito grandes. Mas quando eu obedeço, e como é que eu sei? Aí que vem uma questão. Primeira coisa, humildade. Quando eu tenho humildade de dizer, Deus, eu não quero que seja feita a minha vontade, mas eu quero que seja feita a tua. Mas nós somos teimosos. Eu tive uma experiência ontem de um menino jovem que namorou por 7 anos uma menina, apaixonado por aquela menina, e eles construíram um projeto. Então ele disse, vamos construir tudo para casarmos quando tudo estiver pronto. Comprou o apartamento, como ele me disse, móveis, estruturação, e quando está marcado a data do casamento, faltando pouco tempo, essa jovem procura esse menino e diz para ele com 27 anos, começou a namorar com 20, 7 anos se preparando para casar, e a jovem diz para ele, eu não te amo mais. E ele olhou para ela, segundo ele, como assim? Eu não sei, mas eu não sinto nada, nós não vamos casar. E ele não se conformou com aquilo e entrou praticamente num luto, teve que procurar psiquiatra,
porque entrou numa depressão profunda, muitas lágrimas. Eu já vi gente se suicidar, porque perdeu o amor da sua vida, perdeu a pessoa que ele sonhou em estar juntos, e não tem explicação, não houve uma terceira pessoa, não houve uma razão lógica, e aquele menino subiu ao púlpito para falar comigo. Deus lhe usou, pastor, poderosamente. Eu pensei que eu ia morrer, mas quando o senhor estava ministrando, Deus falou comigo, e eu disse para ele: meu filho, você tem que entender que é melhor perder um noivado do que perder um casamento com 2, 3 filhos. É melhor perder um noivado do que divorciar depois de 20 anos de casado. Ele olhou para mim assustado e eu disse: querido, nós temos que entender, quando você insiste no que Deus não quer, você vai trazer para você coisas ruins. Há um Deus que cuida, há um Deus que vigia por nós, há um Deus que trabalha a nosso favor, e nós temos que ter humildade para dizer: Deus, o que está acontecendo? Porque neste momento você vai entender o que é propósito. Capítulo 17 do Evangelho de João, quando Jesus ora, Jesus vai dizer: Pai, é chegada a hora. O que está acontecendo no Evangelho de João, capítulo de número 17? Jesus levanta os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Esse texto vai mostrar o que você vai entender lá de Lucas 4. Porque quando você vê Jesus dizendo: é chegada a hora, pega a Bíblia, abre lá no capítulo 17, você vai perceber que a oração sacerdotal, ela acontece até o versículo de número 26. Mas no capítulo 18 do Evangelho de João, vai estar escrito assim: Jesus preso no Getsêmani. Preste bem atenção nisso. Aleluia. Quando Jesus diz: é chegada a hora, Ele está dizendo: chegou a hora de eu ser preso. Chegou a hora de eu ir para a dor e angústia do Calvário. Tanto é que quando ele sobe no Getsêmani, no capítulo de número 18, se você tiver com a Bíblia aberta, versículo de número 10, diz assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus diz a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu. Eu não estou aqui porque eles estão me prendendo, eu não estou aqui porque houve um plano com Judas, e eles me encurralaram e eu não tive aonde fugir. Eu estou aqui porque essa é a hora, esse é o propósito. Agora volta lá no capítulo de número 4 de Lucas, porque Deus vai te colocar aqui dentro do texto. Você vai perceber que no versículo 28 do capítulo 4, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio dele, retirou-se. Ele passa no meio de homens irados, que querem jogar ele lá do despenhadeiro e matá-lo. Mas Jesus não abre a boca, Jesus não faz uma oração, Jesus não pede ajuda, Jesus está seguro, ninguém vai colocar a mão dele enquanto o propósito não for cumprido. Jesus sabe que não adianta a ira dos homens, porque ele está cumprindo um propósito divino. Abra a tua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Você vai perceber que no capítulo de número 18 de Atos dos Apóstolos, Paulo vai ser conduzido, vai ser levado, e na cidade de Corinto, onde ele está para pregar. Mas quando você chegar na página 18, abre a Bíblia e olhe para mim. No capítulo de número 1, no capítulo de número 2, começa então o Pentecoste de Atos. E logo em seguida, próximo àquele batismo de 3.000 pessoas nas águas, da descida do Espírito Santo, a partir do capítulo 2 começa a perseguição. Levanta-se Herodes, levanta-se romanos, levanta-se homens irados, sacerdotes, se levantam para impedir o crescimento da igreja. Profetas
estão tentando profetizar contra o grande mover de Deus. Pedro, Paulo e todos os demais são perseguidos. Tiago é morto. No capítulo de número 12, ele perde a cabeça, é assassinado. Meus irmãos, há uma violência muito grande contra o crescimento da igreja. Mas no capítulo de número 18, versículo de número 8 está escrito: e Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios ouviram crer e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Você entende o que é propósito? E Roma? E os governadores? E os soldados romanos? Jesus está dizendo: calma, eu tenho um propósito nessa cidade, um propósito contigo, ninguém vai colocar a mão em ti. O propósito é mais forte do que a força humana, é mais forte do que os demônios. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, o vento vai soprar, mas Deus vai abrir uma porta. Se você tiver com a Bíblia aberta, no versículo de número 11, no capítulo 18 de Atos diz: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Cadê os acusadores? Cadê os soldados bravos? Cadê os escribas, os sacerdotes? Jesus diz: fica tranquilo, eu estou contigo. Não, mas mataram o Tiago, fica tranquilo. Mas chicotearam, fique tranquilo, eu tenho muito povo nessa cidade. Eu não sei se você consegue perceber que o que Jesus está fazendo aqui, ao passar no meio deles, é: ninguém vai pôr a mão. Agora, se você estiver ainda comigo no texto, eu vou convidá-lo para abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo de número 7. É muito interessante ler Bíblia com os irmãos, porque nós vamos revendo aquilo que nós já sabemos. Evangelho de João, capítulo 30, capítulo 7, versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Se você tiver com a Bíblia na mão, abre logo na frente, capítulo 8, versículo 20. João vai voltar a afirmar: estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Eu preciso crer que Deus está no comando. Eu preciso crer que ainda existem anjos a serviço da igreja. Ei! Jesus está cuidando da tua casa e da tua família. Se há um propósito e você está dentro do propósito, você precisa acreditar. Fizeram planos para matar Jesus, construíram estrutura para matá-lo, mas ninguém vai pôr a mão antes de Jesus dizer: é chegado a hora. Houve um problema que vocês já ouviram falar, mas eu vou fazer vocês lembrarem. Na cidade de Presidente Prudente, um pastor de quase 70 anos teve a invasão de 2 marginais na sua casa, pastor Carlos Padilha. E diante da confusão dentro da casa, aqueles homens armados, eu não sei exatamente como aconteceu, mas o marginal deu um tiro na testa do pastor. Ele puxou o revólver e atirou. Quando atirou, a bala bateu na testa e cravou no gesso. Isso parece coisa de filme. A bala bateu na testa, subiu e entrou. Sabe o que é? Jesus dizia: deixa aí uma prova para eles pensar que não falhou a bala. O sangue desceu, mas só machucou a pele. E os bandidos saíram correndo. Nós apelidamos como pastores, pastor testa de ferro. Padilha foi um grande herói da Assembleia de Deus. Me explica tecnicamente, eu tenho alguns militares,
Como é que uma bala bate na cabeça de um homem, a queima-roupa e sobe para bater no teto? Como é que corta a pele e não entra? Há um plano de Deus, há um propósito de Deus. Quem morre na véspera é peru. Crente que está na direção de Deus, passa no meio de demônios, e Deus guarda e protege. Você precisa crer que Deus está no comando. Ei! Você não vai morrer na véspera. Agora, volta lá que você vai entender de novo, capítulo 4 de Lucas, versículo de número 30. Ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Diga comigo, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Ele não explicou, ele não respondeu, ele não gritou, ele só passou no meio. Ele ficou invisível? O que aconteceu? Como é que Jesus passa no meio dos homens que arrastaram? Porque os homens pegaram, não é um espírito. Márcio Lopes, você que é superintendente da escola dominical, o que aconteceu aqui? Vai, me dá um... Hã? Ele foi pego pela mão e foi... Mas como é que depois ele passa no meio deles? Distraíram? Houve uma ação divina? Só há uma coisa que eu me entendo. Ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora. Porque quando chega a hora, sai da frente qualquer demônio. Quando chega a hora, Deus diz, agora chega. Agora eu vou abençoar. Agora eu entro com providência. Quando chega a hora de Deus abençoar. O que eu aprendo aqui? É que tem hora que não adianta explicar. Quem tem raiva não vai entender. Tem hora que não adianta dar satisfação, responder às críticas. Não adianta convencer quem não acredita. Passa no meio deles. Segue o seu caminho. Deixa todo mundo falar. Silêncio. Se você não pecou, se você não está errado, fique em silêncio. Creia no Deus que cuida. Lá na empresa haverá providência. Aonde você precisar, Deus vai trabalhar. Pare de discutir. Pare de tentar explicar. E aprenda com a lição do Cristo. Se Ele estiver trabalhando, você não precisa provar nada para ninguém. Deixa Deus trabalhar. Agora eu quero terminar dizendo o seguinte: eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E a minha pergunta é: você está no centro da vontade de Deus? Sim ou não? Como é que eu sei, pastor? Eu ensinei no início da mensagem. Você precisa se humilhar e orar e dizer: Jesus, eu não quero errar. Se eu tenho que passar pelo vale, eu vou passar. Mas não deixa eu passar sozinho. Tem hora que a gente vai ser envergonhado? Tem. Tem hora que vai doer? Vai. Essa é a hora de silêncio. Pare de explicar e confie. Porque Deus está trabalhando. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Aleluia. Aleluia. Não é a multidão que determina a hora. Não é o adversário que determina a hora. O propósito continua na mão de Deus. Ele muda situações, Ele muda.
e Ele vai fazer o que precisa ser feito. Você crê na intervenção dos céus na terra? Você crê na manifestação de Deus na vida dos homens? Então, por favor, vá para a tua casa com a certeza absoluta: Deus está cuidando da minha vida. Eu me emociono porque Deus fala comigo. Eu me emociono porque Deus me faz recordar do cuidado dEle na minha vida. Oh, aleluia! Há um propósito nos céus, mas o propósito de Deus tem tempo e hora. Por isso que eu li e mostrei para vocês no Evangelho de João, quando o apóstolo está dizendo: ainda não havia chegado a hora, ainda não chegou a hora, mas Jesus vai fazer uma oração e dizer: Pai, é chegada a hora. Creia assim. Eu hoje, quando ouvi alguns louvores, quando eu ouvia o barulho da oração, eu pude dizer: que igreja linda, que movimento lindo do Espírito está acontecendo no Pirajussara. Eu tenho algo aqui para mostrar para os irmãos e vou terminar com isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Estou tentando achar aqui, não estou achando. Mas eu vou achar aqui e mostro para vocês semana que vem. Ah, tá. Achei. Eu vou mostrar aqui para o Carlos, que vocês todos não vão ver, ó. Vê que data que está aqui, Carlos. 5/3/2023. Palavra de Deus ao meu coração em 5/3/23. Uma multidão muito grande na sede do 45. Aumente o ar-condicionado. Vai ficar pequeno o templo. Eu anotei há 3 anos atrás. E hoje eu vi os irmãos em pé ali. Esses dias, alguns irmãos chegaram e não tinha lugar no estacionamento, voltaram. Hoje, quando vocês ficarem em pé, parece que tinha uma multidão lá em cima, aqui, no púlpito. Diga comigo, tem um propósito para a cidade de Taboão da Serra. Diga comigo sem temor, diga comigo: Satanás se levantou para impedir o propósito. Mas quem vai impedir o propósito que Deus determinou? Você será abençoado neste lugar. Aleluia, você vai viver o mover de Deus nesta casa. Aleluia. O Senhor vai curar, o Senhor vai levantar, o Senhor vai agir. Quem crê, por favor, somente quem crê, levante a tua voz e glorifique a Deus, porque o grande mover do Espírito acontecerá no Pirajussara.
Não tenha medo, Deus cumpre propósito. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Levante a tua cabeça, glorifique a Deus. Vai para a tua casa com a segurança. Se precisar, eu passo no meio deles. Se precisar, Deus vai entrar com providência. Mas Ele vai cumprir o propósito. Ele vai fazer o que tem que fazer. Simplesmente creia. Se você recebe a palavra, abre a boca e dê um brado de glória a Deus. Fique em pé dando glória a Deus. Sabe o que acontece, irmão? O diabo vai tentar impedir o plano. Se ele não conseguir pessoalmente, porque Jesus vai vencê-lo, vai usar pessoas para tentar matar. Se não conseguir usar inimigos e pessoas raivosas, vai usar quem está perto. Eu vou repetir, vai usar quem está perto. Porque Pedro vai dizer, não vai para Jerusalém não. Quem está dizendo é Pedro, irmãos. Um dos apóstolos mais atuantes, mais próximo. O homem que subiu no Monte da Transfiguração. Só ele, Pedro, Tiago e João subiram. E o diabo vai usar Pedro, irmão. Se fosse Judas, o que aconteceu ali? Sabe por quê? Porque o diabo não quer que o propósito se cumpra. Feche os seus olhos. Você já tentou desistir, já pensou em parar, mas o Senhor disse que tem um plano. O Senhor tem um propósito. E Ele está me usando nessa noite para dizer, não desista. Se for preciso, passa no meio deles. Muita gente vai ser envergonhado, mas o Senhor vai cumprir o propósito. Quem puder abrir a boca para glorificar, eu vou pedir. Abra a boca para adorar a Deus. Eu vou continuar dando glória a Deus até você entender. Deus está no comando, Deus tem todo o domínio. Ele vai fazer aquilo que Ele se pensou em fazer e ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Se você crer, você vai vencer. Fique no lugar que Deus te colocou. Se humilha e diga: Deus, se o Senhor quer quebrar, pode quebrar. Se o Senhor quer amassar, pode amassar. Mas eu não vou sair do centro da tua vontade. Deixa Deus trabalhar. Eu vou orar porque Deus quer visitar alguém aqui no particular. Só quem pode glorificar. Eu quero que fique ligado agora. Os crentes que são batizados com o Espírito Santo, se você puder me ajudar, vem agora comigo adorando a Deus. Abra a tua boca e diga: Deus, vem neste lugar confirmar a palavra com sinais e maravilhas. Abra a boca e diga: vem, Deus, confirmar a palavra com sinais e maravilhas. Agora, meu Deus, eu quero interceder, Senhor, porque tem gente aqui que está pagando um preço muito alto, que está passando por uma prova muito grande, mas o Senhor está na vida, o Senhor está fazendo aquilo que determinou fazer. Traga força, traga consolo. Não deixe o teu servo, não permita que a tua serva desista, não permita, Senhor. Levanta a voz, porque há um movimento de Deus acontecendo. A glória de Deus está entre nós mais uma vez. O propósito de Deus vai se cumprir.
Se você crê, abraça um crente e diga: fica tranquilo que Deus vai cumprir o propósito. Abrace e segura o abraço. Diga: fica tranquilo, Deus vai cumprir o propósito. Passa no meio deles, não discuta, não responda, não tenta explicar. Fica no teu lugar, Deus está trabalhando. Eu vou continuar dando glória a Deus, porque tem crente aqui que vai entender que Deus ainda entra para fazer milagres. Oh! Oh! Sharabakandaramash. Urabakandaramash. 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 Tem fogo de Deus na congregação. Alguém me ajuda aqui com louvor. Eu estou sentindo que Deus vai fazer milagre. Acredite, haverá intervenção dos céus. Eu não sei como Deus vai fazer, mas haverá intervenção do céu na tua vida. Ei! Abra os olhos e olhe para mim. Eu quero terminar, já passamos do horário, mas tem fogo aqui na congregação. Se você tem vontade de ir embora, eu te libero para ir embora. Mas tem crente aqui que precisa nesta noite entender que Deus ainda cuida. Deus! O Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Eu não sei o que aconteceu. Se Jesus ficou invisível, se Jesus cegou aqueles homens, eu não sei. Eu sei que Ele passou no meio deles. O anjo desceu dos céus e feriu o homem, e ele foi comido de bicho. Diga comigo: o anjo desceu do céu e o homem foi comido de bicho. Houve um terremoto na prisão. Não derrubou a parede, mas abriu as cadeias. O anjo visitou a prisão e disse para Pedro: calça, sandália. Aleluia. Aleluia. Sabe o que está acontecendo? Escute isso. Nós já vamos cantar. Repita comigo: quando eu estou no centro da vontade de Deus, o sobrenatural, o inexplicável começa a acontecer. Eu vou terminar dizendo para vocês que no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos havia um pregador cheio do poder de Deus. Aleluia. Diz o texto bíblico que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Capítulo 8, o Senhor está falando de Filipe. Está havendo um grande mover, mas o Senhor manda ele sair dali, e ele vai evangelizar o eunuco. Vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele sai de uma grande cidade e vai para o deserto. Só que olha o que acontece, eu acho fantástico isso aqui. Versículo 39 do capítulo 8 de Atos. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Um homem, uma mulher do centro da vontade de Deus. Acontecem coisas tão extraordinárias que não tem como explicar. Como é que ele foi arrebatado? Como é que ele foi arrebatado? Foi um anjo? Foi um carro de fogo? O texto diz que ele foi arrebatado.
e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Assoto. Eu estava fazendo uma pesquisa, dá 100 quilômetros aproximadamente de Jerusalém a Gaza. Uma viagem humana, sem cavalo, sem carroça, sem nenhum tipo de transporte conhecido na época nem agora. Por quê, irmãos? Diga comigo, ele estava no centro da vontade de Deus. Quem mandou ele sair da cidade e ir para o deserto foi o Espírito. E ele obedeceu. Olha para quem está do seu lado e diga: está disposto a obedecer? Diga para ele, então prepara para viver o sobrenatural. Prepara para viver aquilo que é inexplicável. Enquanto não chegar a hora, enquanto não cumprir o propósito, Satanás não tem poder para usar ninguém. Pode se levantar homem bravo, pode se levantar homem valente, vai cair por terra, porque Deus vai continuar cuidando da sua casa e da sua família. Vá para casa glorificando. Levante a mão para dar um brado de glória a Deus, e nós vamos adorar para ir para casa. Vem cantar, meu filho. Aleluia, vamos louvar a Deus. Aleluia. Houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Quem pode pegar mais um microfone? Problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Será que tem? Nunca houve noite Nunca. que pudesse impedir Nunca houve noite o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Vamos cantar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Vamos cantar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao
decisão de aceitar a Ele como Salvador. Tem alguém? Dê um sinal com uma das suas mãos e nós iremos orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer Jesus? Onde está? Tem alguém para Jesus? Hoje é só os crentes, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, param aqui, irmãos. Glória a Deus. Agora me deu vontade de dar uma salva de palmas. Escute. Nós vamos para casa. E eu sei que muitas pessoas aqui foram abençoadas no culto de hoje. Domingo que vem, traga mais alguém. Nós estamos numa campanha de oração e jejum e leitura bíblica. Eu não sei se você já está participando do desafio de ler a Bíblia toda, ou pelo menos o Novo Testamento até dezembro, mas se você não tiver, eu quero que você procure um dos nossos diáconos, eu quero participar. 15 minutos por dia, você consegue ler o Novo Testamento inteiro até dezembro. 10 minutos de manhã, 5 minutos à noite, ou meia hora por dia, dividindo isso, ou de uma vez só, você pode ler a Bíblia toda. E eu preciso de ter 70 homens, ou 70 pessoas, que façam um jejum de 24 horas, uma vez por mês. Nós estamos com todo o setor parando para consagração. Eu vou pedir a alguém que possa escrever o nome de pelo menos algumas pessoas aqui da sede, eu não sei quantos. Que dia que é hoje? Hoje é dia 23, nós temos 7 dias para terminar o mês de agosto. Nós vamos começar em setembro. Setembro, você consegue, de alguma maneira, ficar da meia-noite à meia-noite sem comer